Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos pedir a graça ao Senhor, esse nosso 14º dia de retiro de Quaresma, que o Senhor possa nos abençoar, nos envolver, nos fortalecer e dar-nos a sabedoria para bem vivermos este dia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, nesse nosso 14º dia, vamos falar sobre a família no temor de Cristo e vamos falar também sobre as 10 pragas, a 10ª praga, a morte dos primogênitos do povo egípcio. A leitura vai estar em Efésios capítulo 5, do 22 ao capítulo 6, 4. Então, hoje vamos estar encerrando essa nossa peregrinação, o nosso passo junto com as pragas do Egito, onde Deus, a cada praga, mostrava para o faraó que ele era o verdadeiro Deus. E também humilhava os deuses pagãos, os deuses egípcios, com cada ação de Deus. Era uma ação também para mostrar que Ele é o único Deus soberano sobre tudo. A leitura vai dizer assim, então você pode abrir na sua Bíblia, Efésios 5, 22, do capítulo 6 ao 4. As mulheres sejam submissas aos seus maridos como ao Senhor, pois o marido é o chefe da mulher, como Cristo é o chefe da igreja, seu corpo, da qual Ele é o Salvador. Ora, assim como a igreja é submissa a Cristo, assim também o sejam em tudo as mulheres a seus maridos. Maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para santificá-la, purificando-a pela água do batismo com a palavra, para apresentá-la a si mesmo toda gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem qualquer outro defeito semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim, os maridos devem amar as suas mulheres como ao seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Certamente, ninguém jamais aborreceu a sua própria carne. Ao contrário, cada qual a alimenta e a trata como Cristo faz a sua igreja. Porque somos membros de seu corpo. Por isso, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois constituirão uma só carne. Esse mistério é grande, quero dizer, com referência a Cristo e à igreja. Em resumo, o que importa é que cada um de vós ame a sua mulher como a si mesmo e a mulher respeite seu marido. Filhos, obedecei-os a vossos pais, segundo o Senhor, porque isto é justo. O primeiro mandamento, acompanhado de uma promessa, é: honra teu pai e tua mãe, para que sejas feliz e tenha longa vida sobre a terra. Pais, não exaspereis vossos filhos, pelo contrário, criai na educação e na doutrina do Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então São Paulo continua a direcionar o povo de Éfeso, mas a nos direcionar também nessa vida com Deus, nesse encontro com Deus, assumindo aquilo que Deus tem para nós. E hoje, com o tema A Família no Temor de Cristo, e falando sobre a 10ª praga, São Paulo vem nos dizer que nós temos que realmente viver a vida em Deus. E uma vida em Deus não dá margens para problemas. Não dá margens, não que problemas que eu estou dizendo são problemas que não se resolvem. Dificuldades, problemas no dia a dia nós vamos ter, mas serão problemas que vão ser resolvidos e as dificuldades que vão passar. Mas muitas vezes em certas famílias tem problemas que não se resolvem. É uma mulher que não perdoa o marido, é um marido que é grosseiro com a mulher, é um pai que não sabe amar o seu filho e não sabe falar com o seu filho, que não seja na grosseria. É um pai e uma mãe que só pensam no trabalho e esquece de cuidar, dos seus filhos. Que educam seus filhos também com aquilo que sempre é o de bom, o melhor, e esquecem do essencial, que é a fé e o amor. Esses são problemas que são difíceis de vencer em uma família, mas Deus dá graça para vencer. Esses são os problemas que muitas famílias se encontram
porque não tem o temor de Cristo. E nós devemos nos sujeitar, né? Eu, como casado, devo sujeitar a minha esposa a viver uma vida santa, a também ter o temor do Senhor, a também amar o Senhor. E aqui no livro, né, vai dizer que tem 3 tipos de temores. O primeiro temor é o covarde, né, que é o medo que nos impede de dar passos, de crescer, de arriscar. O outro é o temor servil, que gera em mim apenas um amor a Deus, né, para ser servo, no quesito que só amo a Deus porque sou servo, porque se eu não servir a Deus, né, não estiver lá cantando, pregando, eu vou ser castigado. Esse é o amor servil, que tem medo de Deus, né? Se eu não fizer a vontade de Deus, Ele vai me castigar. E o temor filial, que é o amor de um filho para com o pai. De um filho que sabe, não, se desobedecer o Senhor, eu sofrerei as consequências, assim como o filho que desobedece o pai, fica de castigo, né? Leva um puxão de orelha, tapa na bunda, porque precisa ser corrigido. E a educação dos nossos filhos, elas precisam ser voltadas para o Senhor. A educação no matrimônio, o pai e a mãe na conversa, no dia a dia, precisa ser voltada ao Senhor. E o temor é o amor por excelência. É o devido respeito a Deus acima de tudo. Não é o medo de Deus, mas, né? E sim o medo de ofendê-lo. Eu não tenho medo de Deus, daquilo que Ele pode fazer a mim. O meu medo é ofender a Deus. O meu medo é me afastar de Deus. O meu medo é eu viver a minha vida inteira, né, na luta contra o pecado, na salvação, buscando a salvação e chegar no fim da minha vida, ofender a Deus, trair Deus e perder tudo aquilo que eu lutei. Nós devemos amar a Deus acima de tudo. E no matrimônio, acima da esposa, acima dos filhos. A família no temor de Cristo é uma família que vive em união, em oração. É uma família que reconhece que o Senhor é o centro. E quais são as virtudes ligadas ao temor de Deus? A humildade e a temperança. A humildade que nos faz reconhecer nossa miséria, que nós não somos nada sem Deus e que necessitamos da sua presença. Impede a presunção, impede a vanglória em nosso ser. E a temperança, que modera, né, a concupiscência nossa, né, e os impulsos desordenados do coração, o desejo de pecar. Então, precisamos buscar isso na nossa família, mas em mim primeiro. Eu como marido, eu como pai, eu preciso olhar para mim e ver, não, está me faltando humildade, está me faltando temperança, me está faltando zelo pela minha casa, pelos meus filhos. Porque não adianta, meus irmãos, ouvir o que o Senhor tem a falar, ler o que o livro está dizendo e chegar em casa e começar a ajudar. Isso acontece porque tu não é humilde, isso acontece porque tu não tem a virtude de temperança. Não, não é assim. A palavra de Deus sempre fala para quem primeiro está anunciando e depois para quem está ouvindo. E se você for levar a palavra do Senhor para a sua casa, primeiro ela tem que gerar vida em você. Nós não podemos, né? Essa palavra inicia falando sobre as mulheres serem submissas aos seus maridos. E hoje, né, essa questão do feminismo, isso é uma palavra que muitas pessoas não gostam de ouvir. Quando se lê na igreja, já ficam assustadas. Porque acham, não, muito pesado isso. Pesado. Não é pesado. É uma questão de amor, é uma questão de respeito. De reconhecer que ali está o homem, né, que traz para casa o sustento. Aquele está o homem que tem a bênção. Ali está o sacerdote daquela família. E os homens, né, com uma pequena missão, amar as mulheres como Jesus amou a igreja. Que é o amor que se entrega, é o amor gratuito, é o amor que não quer nada em troca. E como é difícil amar com esse amor que Cristo ama a igreja. É amar cuidando da esposa para poder recebê-la, né? Como que vai dizer? Para apresentá-la a si mesmo toda gloriosa, sem mácula, sem ruga. É saber viver em família o amor que o Senhor nos chama. E agora, olhando para, né, a 10ª praga, nós temos que entender que existe o anúncio da 10ª praga, onde Moisés anuncia, né, onde Deus, anuncia
a Moisés o que vai acontecer. E também diz que o povo irá receber muitas coisas do povo egípcio, o povo hebreu, né? Vai receber muitas coisas. E a 10ª praga acontece porque novamente o faraó não quis ouvir a voz de Deus através de Moisés e Arão. E aí vem a praga, o extermínio dos primogênitos. Não só homens, né, mas animais também, os primogênitos. Aqui a palavra vai dizer: pelo meio da noite o Senhor feriu todos os primogênitos no Egito, desde o primogênito do faraó, que devia sentar-se no trono, até o primogênito do cativo que estava no cárcere. E o povo hebreu deveria marcar suas casas com um sinal, né? Com um X, com o sangue do cordeiro, porque o Senhor iria passar ali. Se não tivesse a marca, ele iria entrar. Iria ferir o primogênito. Então, o rei manda chamar Moisés e Arão e diz: ide, sai do meio do meu povo, vós, os israelitas, e vão prestar um culto ao Senhor, como disseste. Tomai vossas ovelhas, vossos bois, como pedistes. Ide e abençoai-me. Os egípcios então estavam com o povo para que saísse quanto antes do país. Eles diziam: vamos morrer todos. E o povo então começou, a dar, o povo egípcio começou a dar ao povo hebreu aquilo que Deus já tinha prometido, né? Não irão sair de mãos vazias, receberão ouros, receberão pratas, bois, receberão a graça. Não virá apenas uma libertação, irão sair para culto, não, vocês irão sair com muitas coisas, com riquezas. E olhando para essa 10ª praga, que é a morte dos primogênitos, nós podemos pensar, com um pensamento humano, mas que Deus é esse que amor e fere. Mas se olharmos a história das 10 pragas, vemos que é um Deus de amor que faz o que for necessário para resgatar e livrar-nos dos nossos pecados. Eu já falei isso, acho que das 10 pragas em 5, que Deus faz o necessário para nos libertar, que Deus age com poder, enviou o seu Filho único para morrer numa cruz por mim e por você. E esse foi o ato, um ato finalmente humano, Deus nunca. Porque se nós pensássemos em um rei lutando contra outro rei, para resgatar ali, quem sabe, os seus soldados, um rei, que queria resgatar os seus soldados, faria isso. Entraria no outro reinado, mataria quem estivesse na sua frente e resgataria os seus soldados. E Deus foi e fez. Só que Deus não foi sem avisar. Ele anunciou a 10ª praga. Ele anuncia a Moisés, o povo hebreu se prepara. Moisés avisa o faraó, mas não cumpre a voz de Deus. E por isso que o filho do faraó morre e tantas outras crianças e jovens, vítimas de um coração duro, de um coração orgulhoso, de um coração vaidoso, que não quis se prostrar aos pés do Senhor. Um coração que não tem humildade, um coração que não tem temperança. E o que eu posso dizer para você, meu irmão? Nesse dia, busquemos a humildade, buscamos a temperança. O Senhor vai nos libertar. E o Senhor, já nos libertou. O Senhor já nos libertou das pragas. O Senhor já nos libertou da nossa vida de pecado. E agora nós estamos saindo para a terra prometida. Mas nós não iremos sair de mãos vazias. Há uma promessa na sua vida. Deus vai te dar, meu irmão, dons, virtudes, para que você possa resistir, para que você possa perseverar. E na sua família, se você tem encontrado dificuldade com seu filho, ou com a sua mãe, ou com a sua sogra, ou você que é homem com a sua esposa, você que é mulher com seu marido, ou você que namora com seu namorado, com o sogro, com o cunhado, quem que for, mas que há uma dificuldade na família, busque você primeiro ser humilde e ter um coração onde a virtude da temperança exale. Que possamos nesse dia viver com o coração sabendo que o Senhor já nos libertou. E que possamos ouvir sua voz e fazer a vontade dEle.
porque o povo egípcio não fez. E olha só o quanto que aconteceu na vida deles. Que possamos ter um coração entregue nas mãos do Senhor. Você pode, se você puder, abaixar sua cabeça, fechar um pouquinho os seus olhos. E é você que é pai e mãe, né? Lembrar de nunca discutir, nunca brigar na frente dos filhos, ou quando o pai der uma palavra firme para o filho, né? E que a mãe não repreenda o pai na frente, ou se a mãe der uma palavra firme, que o pai, né, não discorde. Mesmo que seja algo desnecessário, seja muito grosseiro, mas que se converse fora, para que os filhos, desde pequenos aos mais velhos, não percebam que há uma divisão. E não pode ter divisão na vida matrimonial. Que possamos, Senhor, com a Tua graça e unção, assim como Tu agisses poderosamente para libertar Teus filhos amados que estavam cativos, assim como Tu agiu de justiça, Senhor, contra o povo egípcio e de misericórdia ao povo hebreu, haja, Senhor, nesse dia, com a sua misericórdia sobre nós, e que podemos, Senhor, que possamos vencer as barreiras, porque Tu estás conosco. Dai-nos um coração humilde e dai-nos a virtude da temperança, para que assim possamos nos preparar mais e mais para essa quaresma, para a Tua morte e ressurreição. Senhor, eu creio no Teu amor presente em mim. Ajuda-me a ter uma entrega contínua e verdadeira a Ti, para amar e viver a santa obediência à Tua santa palavra, e assim ter uma família vivendo sob as Tuas bênçãos. Amém. Que possamos nesse dia confiar na voz do Senhor, fazer aquilo que Ele nos pede e lembrar que o Senhor não nos deixará de mãos vazias. Crer na promessa, né? Que o povo egípcio sairá da terra do Egito com ouro e pratas, com os animais, com um monte de coisas doadas pelo próprio povo egípcio. O Senhor vai nos dar a graça de recebermos além daquilo que pedimos, se tivermos o quê? Humildade e a virtude da temperança. Que o Senhor possa nos abençoar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.